Olá, meus amados, eu estou aqui para trazer mais uma palavra do Senhor Jesus. Não vem de mim, vem da palavra de Deus, vem do Evangelho. No vídeo anterior, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses. Lemos no capítulo 4 e lemos no capítulo 5, falando sobre a vinda de Jesus. E nós vamos continuar nesse mesmo assunto, só que agora aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Então você que está aí na sua casa, pode pegar a sua Bíblia. Se você é católico, pega a sua Bíblia, é a mesma coisa. Se você é espírita, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. 2 Pedro capítulo 3, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, aqui mais uma vez a palavra de Deus está falando sobre a vinda de Jesus. Que Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, né? E no versículo 3 a Bíblia diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias irão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E nesses últimos dias, nesse princípio das dores, é o que mais nós temos visto. Pessoas escarnecendo de Deus, escarnecendo do Evangelho, escarnecendo do Senhor Jesus, blasfemando contra Ele. E a Bíblia diz que ninguém pode escarnecer de Deus. A ira de Deus, ela vem. Isso existe um preço. Eu tenho analisado há alguns anos, as pessoas têm colocado Jesus no meio de chacota, no meio de piada. Teve um ano aí de carnaval que teve um carro alegórico com o Satanás em cima. Ano passado, se eu não me engano, teve uma escola de samba que fez aquele teatro todo, e como se fosse Satanás arrastando Jesus no chão. Esse ano já houve um samba enredo falando, blasfemando de Jesus novamente. Nas paradas gay, as pessoas estão pegando uma cruz, né, cruzes, enfiando no seu próprio ânus. Não estou falando aqui contra o gay, não, porque Deus ama todo mundo, sem acepção de pessoa. Mas por que colocar as coisas de Deus no meio disso tudo? Então a Bíblia diz que a vinda do Senhor, esse princípio das dores, esse tempo do fim, ele acontece justamente por isso. Por o povo estar escarnecendo das coisas de Deus. E no versículo 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, ou seja, desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Ou seja, eu já ouvi diversas pessoas me perguntarem assim: olha, pastor, faz muito tempo que eu escuto isso aí, que Jesus vai voltar. E cadê? Ainda não aconteceu. Aqui no versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que a palavra de Deus está querendo nos dizer, irmão? Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O relógio cronológico de Deus não é o nosso, entendeu? Então o tempo de Deus não é o tempo do homem. Então ele virá no tempo dele, no tempo certo. No versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então os dias são abreviados. Deus tem dado chance para que as pessoas venham se converter ao Evangelho, venham se converter à palavra, venham se converter ao reino de Deus, não a uma placa denominacional, mas ao Evangelho. Porque eu entendo que o Evangelho ele tem sido muito deturpado pelos falsos profetas, pelos mercenários, que querem fazer a obra de Deus por dinheiro, por ganância, por top ganância. Agora, nesse próximo vídeo, eu vou estar mostrando a vocês que isso também é bíblico. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, que você possa refletir sobre esta palavra.